conseguir acordar, né? Tem gente que por estar no final do ano, por estar ainda faltando o Réveillon, não está se importando com a alimentação. E tudo bem, eu vou respeitar isso de vocês. Mas eu vou dar minha opinião. Acho que não precisa esperar o próximo ano pra cuidar de algumas áreas da nossa vida, né? Então, o ideal mesmo, gente, é que vocês, de verdade, foquem em melhorar hoje, agora. Porque esperar o próximo ano é sempre aquela mesma promessa, né? Ano que vem, em janeiro eu começo. Então, por que não agora? Entende? Você vai poder comer, você vai poder fazer as coisas que você... Essa ring light me irrita com esse óculos, mas, gente, eu não posso ficar sem óculos, principalmente com essa luz, porque me atrapalha, né? E prejudica meus olhos, porque eu já passei muito perrengue. Agora eu troquei de lente, enfim. Lene, bom dia, meu amor, tudo bem? Quem aí tá indo trabalhar e quem aí acordou pra assistir ou nem dormiu? Me contem aqui. E eu acho, a minha opinião, né, com tudo que eu já vivi, eu acho sensacional quando as pessoas começam agora, sem desculpas, entendi? No Natal você come, ele faz do Natal, no Réveillon, você faz ali do Réveillon a sua refeição livre, né, que vai ter bastante comida, a gente sabe, na virada. E aí você faz a sua refeição livre e você come normal, gente. Só que começa hoje com os hábitos, tá bom? Ontem eu tava comentando com vocês lá nos stories, eu não sei se vocês viram. Eu vou começar essa semana já com bastante post bem legal, de bastante ênfase, sabe? E eu preciso que vocês estejam comigo, tá? A Sara falou, acordei 4h30, rotina de sempre. Linda, perfeita, você é sensacional. Sério, eu vejo muitas mulheres com essas atitudes e acho lindo. Eu acordo esse horário também, e aí a gente vai fazendo a nossa rotina e tudo mais, e a gente pode também falar sobre isso. Mas ontem eu tirei o dia pra finalizar, acordei pra assistir, ai que linda. Por isso que eu acordo, tá vendo? Por mais que tenha poucas pessoas, pode ter duas. Se vocês, as duas que estiverem aqui, estiverem determinadas a aprender e vão com vontade, com garra de buscar, já é um motivo sensacional pra eu estar aqui com vocês, compartilhando do que eu aprendo, né? E aprendendo junto com vocês, porque vocês também me ensinam. E quando a gente aprende algo, o melhor aprender acima disso é ensinar. Porque quando você ensina, você aprende com o ensinamento. E é muito lindo essa troca. Então vocês também podem me ajudar, vocês também podem me auxiliar. É algo que vocês acharem ponto de vista, me falem, porque eu sou super tranquila quanto a isso. E lá no direct a gente também pode ser amiga. Pode me chamar que a gente conversa. E a gente separou o dia ontem pra fazer algumas anotações, né? Algumas finalizando aquelas que eu tinha iniciado, lembra? No sábado, eu comecei e postei lá nos stories pra vocês que eu estava cuidando das anotações de metas pro começo do ano. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pro canal ensinando como se fazer uma lista de metas, como fazer aquele planejamento do ano, né? Porque tem muita gente que acaba não fazendo, ou faz e não sabe como começar, ou faz de qualquer jeito, e no final das contas, não consegue concluir. Pra vocês terem noção, eu vou fazer um vídeo totalmente especificado ensinando vocês. Quem quer? Conta aqui pra mim. Quem quer aprender? Mas, apesar disso, eu fui olhar as minhas anotações do ano de 2020, né? As minhas expectativas. Mal sabia que existiria coronavírus. Mal sabia. E eu fiz as minhas metas, nós sentamos, fizemos diferente, buscamos ali, eu e o Cleiton junto, todos os anos é assim, entende? O nosso crescimento, ele tem sido muito grande, é muito louco, porque, em 2019 nós não sentamos pra fazer, né? Eu acredito que não, né, amor? A gente não fez em 2019, a gente ainda não era desse jeito. A gente passava o ano, virava e a vida que seguia, fizemos muita merda. 2019 foi um ano de fazer merda mesmo, assim. Não que nível master né, cada um tem o seu limite, mas assim, a gente não tinha propósito algum. A gente tinha, assim, simplesmente fazer o que dava na telha, tinha vontade. 2019 inteiro foi um ano de plantar coisas fúteis e a gente colheu, né? Em 2019 mesmo a gente colheu. 2020 a gente já começou o ano com um pensamento diferente, né? Porque a gente aprendeu algumas coisas em 2019 e a gente decidiu que a gente iria aplicar essas coisas. E aí o que aconteceu? A gente resolveu aplicar essas coisas e começamos
deveríamos aplicar, mas como um neném, porque nós não sabíamos de nada. Então a gente tinha uma rotina ali estabelecida, com mais dificuldade do que talvez hoje, porque a gente não tinha um hábito real instalado, era tudo muito novo, e é o que vai acontecer, né? A nossa vida, ela é feita de processos. Então a gente vai crescer de acordo com o processo natural da vida, né? De acordo com o que você busca, o tanto que você busca, o tanto que você se dedica naquilo, isso vai fazer com que você tenha um processo, né? Porque não adianta agora você querer ter um hábito instalado e ser super 100%. No início as coisas elas são mais fáceis, porque vocês estão no foco, na disciplina, na novidade, né? Isso faz com que a gente tenha realmente uma vontade de fazer. Mas, gente, fora isso, existem as adversidades, porque a gente faz uma expectativa, a gente faz uma meta, a gente planeja o nosso dia, mas nosso dia ele nunca sai 100% como planejado. Sempre tem algo diferente para acontecer ou algo que sai fora do nosso controle. E durante o processo o processo de aplicar coisas novas, porque entenda, vocês estão aqui acordando, assistindo a live, aprendendo e aplicando no dia de vocês, né? Assim eu espero. Fazendo isso, com o tempo, vocês vão ter resultados positivos diante disso que vocês estão fazendo. Mas o tempo é no tempo de aprender. Como é que é o tempo de aprender? Calmo, passivo, entende? Claro, vocês precisam focar, vocês precisam discernir, saber o que estão fazendo, por que estão fazendo. Então, primeira coisa, antes de tudo, por que vocês estão acordando cedo? Por que vocês estão buscando o emagrecimento? Pra quê? Né? O que vocês vão ganhar com isso? Quais são os benefícios? O que vocês vão ter que parar de fazer para conseguir alcançar o que vocês querem? Por exemplo, eu quero acordar para estudar e eu quero ter... Esse ano de 2020 pode ser o seu ano de aprendizado, entende? E o seu ano de 2021, né? E o seu ano de aprendizado, ele vai ser um ano em que vocês precisam estudar talvez ali o emagrecimento, estudar talvez, não sei o que tá faltando aí na sua vida, qual a área que você mais quer atenção agora. Coloca aqui pra mim, todo mundo, tem 5 pessoas assistindo. Coloca aqui, qual é a área que vocês querem crescer, que vocês querem melhorar nesse ano de 2021. Quais são as áreas? Depois você assiste, amor, vai lá correr, bom treino pra você, fica com Deus. Quais são as áreas que você quer melhorar? Relacionamento, criação de filhos, o que você quer melhorar? A sua alimentação, a sua disciplina, né? Os seus estudos na sua faculdade, não sei, o seu empenho no seu trabalho. O que é que você quer melhorar? Entende? Então você precisa clarificar isso na sua cabeça e aplicar os aprendizados, né? Você vai aprender, você vai aplicando. Uma coisa que a gente aprende muito com as pessoas que já são um nível muito a mais, que já passaram por várias coisas que nós ainda vamos passar, o que nós estamos passando, você aprender a aplicar, não só aprender, porque quando a gente não aplica aquilo que a gente aprende, a gente esquece, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade imensa, mas diante de tanta ansiedade, diante de tantas coisas que acontecem na internet, diante de tantas adversidades que acontecem na nossa vida, acaba que a gente saia do foco um pouco, entende? E aí a gente acaba esquecendo aquilo. Por isso que é muito importante aprender e aplicar, né? E uma forma muito boa de aplicar é ensinando. Porque você ativa dentro de você... Bom dia, Gisele! Acabei de ver que você entrou aqui. Nós estamos num assunto super gostoso hoje. Sobre aprender e qual a expectativa desse ano. Então, o que é que você quer, né? Clarifica. Esse ano eu vou focar em aprender. Porque, gente, tudo que é novo, você precisa aprender. Entende? Você não vai ter ali um super desempenho quanto uma pessoa que já tá fazendo isso há muito tempo. Por exemplo, esse ano de 2020 foi um ano em que eu tive muito aprendizado. E, gente, quantas lágrimas eu derrubei nesse ano. Quão difícil foi continuar a persistir em várias áreas. Em relacionamento, na minha alimentação, não foi fácil. Na minha alimentação, com criar no meu filho, com a transformação que teve na minha vida, que foi, a gente tinha um dinheiro fixo ali todo mês do box, né, que era a nossa loja, que a gente, na verdade, a gente iniciou o ano com 2 lojas ainda, né? A gente iniciou o ano, a gente tinha 2 lojas de acessórios de celular, conserto e tudo mais. Nós tínhamos 2 lojas. A gente fechou o ano sem nenhuma loja, entende?
Então, percebe o quanto isso atrapalha, sabe? Se você... Peraí, gente, eu recebi uma mensagem aqui e me atrapalhou um pouquinho. E aí, por isso que eu fiquei meio atordoada. Mas essas situações que acontecem atrapalha a gente. Tira a gente do eixo, entende? E me fizeram chorar, me fizeram sofrer, eu sofri, eu chorei muito. Eu e o Cleiton junto, nós sofremos muito, só nós sabemos a dor que nós passamos, a dor do aprendizado, a dor de colher aquilo que nós plantamos. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente plantou algo que não foi tão bom assim. Entende? Talvez não tenha sido maldade, mas tenha sido falta de atenção. Talvez não tenha sido de propósito na maldade, mas foi falta de disciplina. Então, tudo que você planta hoje, seja bom, ou seja ruim, ou seja fútil, ou seja algo intencional, você vai colher. Esse ano de 2020, nós plantamos e colhendo. A gente plantou colhendo as coisas ruins, daquilo que a gente não tinha tomado atenção, mas nós plantamos coisas para colher a futuro, mesmo recebendo o resto, porque a gente entenda, tem coisas da nossa vida que vai voltar lá do passado. E essas coisas da nossa vida, a gente vai acabar colhendo de alguma forma. Então, por isso que tem que ter muita atenção naquilo que você faz, nas escolhas que vocês tomam, porque tudo vocês vão colher. Nós vamos colher, todo mundo colhe aquilo que planta. Então, quanto mais você planta coisas ruins, quanto mais você planta coisa... Não, às vezes não é maldade do que eu tô querendo dizer, de tipo assim, você querer plantar... você plantar maldade com alguém, uma enrascada, sei lá, não sei nem nada vem na minha cabeça agora de maldade, mas você querer fazer algo ruim que vai... Você sabe que você tá fazendo aquilo e que aquilo não é tão bom assim. Aí você vai querer plantar aquilo e você vai colher. Não é só isso. Também é a falta de atenção, por exemplo, a procrastinação. É algo que se colhe, gente. A preguiça que às vezes dá e você se joga no celular e você não quer ir lá, talvez, lavar a louça. Porque precisa lavar a louça, alguém tem que lavar, e você precisa fazer aquilo, quer bem ou quer mal, você tem que fazer. Você não vai fazer, aquilo ali vai, o que vai acontecer? Vai acumular. Quando você for lavar, porque uma coisa é certa, você vai lavar. Então, quando você for lavar a louça, ela vai estar cheia de mosca, ela vai estar fedida, ela vai estar seca, vai estar mais difícil de lavar. Então, tudo tem uma consequência. Então, a procrastinação em si, você deixar de estudar, você deixar de ler a Bíblia, você adiar isso, na semana que vem, você adiar o seu processo de emagrecimento, você adiar a vontade que você tem de emagrecer, de vestir roupas novas, de se sentir bonita, de se sentir bem, você adiar o fazer uma academia, você adiar o fazer um exercício em casa, você adiar tomar um café bom amanhã, depois. Isso aí é o seu cérebro, o seu pensamento sabotador te sabotando, fazendo com que você acredite que aquela é uma escolha muito boa, mas na verdade ela não é uma escolha muito boa, é uma escolha que vai te prejudicar, porque toda decisão que te gera um conforto imediato, na maioria das vezes é algo que vai te prejudicar. Então, se você não faz, a procrastinação é você não fazer e procrastinar, deixar pra depois. Só que esse depois a gente sabe, nunca acontece. Esse depois, ele não existe. Esse depois não vai rolar, amor. Então, o que você tem que fazer? Fazer, por mais difícil que seja, entende? Quando eu falo, faça o que precisa ser feito, faça o que precisa ser feito. A gente sabe que precisa. E não é fácil pra mim, não é fácil pra ninguém, mas precisa ser feito. Então, toda aplicação, seja boa ou ruim, você vai ter um resultado, né? De acordo com aquilo que você plantou. Então, voltando. O ano de 2019, nós fizemos coisas totalmente fúteis. O que nós fizemos? Vou dar um exemplo pra vocês. A gente ganhava dinheiro. 2019 a gente ganhou dinheiro à beça. Porém, o que acontecia? Nós pegávamos o nosso dinheiro, ia lá no Paris 6, gastava R$600 no Paris 6. Isso aqui em casa a gente comia, a gente não valorizava o certo, a gente não comia bem, com qualidade, a gente não se alimentava tão bem. Eu comecei em 2019 a minha reeducação alimentar e ali eu fui aprendendo, mas foi do meio pro final, não foi no início do ano. Então no início do ano eu pegava ali, gastava R$600, 700, até R$1.000 em um restaurante em um dia. Entende? A gente pegava o carro, que a gente tinha um carro bom, era uma Fremont, um carro muito bom. O que a gente fazia com o carro? A gente ia pra balada, balada não pra balada, mas o que é Paris 6? Paris 6 é um restaurante muito bom, inclusive quero ir mais vezes, mas com mais consciência dessa vez. É um restaurante, depois vocês pesquisam, Paris 6, que os famosos vão, ele é bem caro, né? Então, o que a gente fez?
Pegamos o carro e ia pra show, né? O meu negócio não era balada pra dançar e tal. Não, o meu negócio era show. Se tivesse um show do Vitão, eu já tava desesperada querendo ir. Entende? E eu idolatrava real isso que é o Vitão. Eu idolatrava. Isso é um erro, isso é um pecado, na verdade, idolatrar qualquer pessoa a ser idolatrada, isso é um pecado. Então, eu idolatrava, sim, o Vitão. Ele era, tipo assim, cara, eu adorava ele, eu gostava muito das músicas dele. Eu ainda gosto dele, mas assim, agora é uma admiração de cantor, uma consideração. Ele foi muito gentil comigo, ele me tratou bem o Cleiton, ele respondia, gente, então eu tenho uma consideração com ele, mas antes eu idolatrava ele. Acho que pelo fato dele ter me respondido, dele ter conversado com a gente, dele ter mandado vídeos, eu colocava ele lá em cima. E aí, eu ia no show, eu buscava ir dentro do camarim, eu sempre conseguia, porque eu usava inconscientemente o meu poder do pensamento e eu conseguia. Todas as vezes, todos os shows eu conseguia entrar. O único show que eu não conseguia entrar foi no último show que eu fui dele, que foi uma bela de uma bosta, mas enfim, a gente não tá falando disso. Porque foi muito cheio, ele já tava bem famoso e, né, famoso a gente sabe que é mais difícil. E aí a gente ia, aí a gente gastava muito com bebida, porque eu bebia de passar mal, né? Tipo assim, já várias vezes bebi de passar mal, eu bebia muito, e não tem um problema em você beber, o problema é você ficar bêbado e fazer merda, esse é o problema. E aí eu bebia, passava mal, aí a gente, não só bebia, né? A gente sabe que não é só bebia, a gente, né, tinha outros rolês também. Aí a gente saía de lá, ia zoando na rua, o Cleitinho bebido, dirigia, trazia, a gente gastava dinheiro fútil demais, gente. Fast food, McDonald's, a gente ia de madrugada no McDonald's. O Gabriel dormindo no carro, a gente ia de madrugada no McDonald's, comia, comprava ali no drive-thru, comia lá, comia no caminho, vinha comendo, sentava, comia. Então assim, aplicamos muitas coisas fúteis. E o que aconteceu? Nós plantamos. Olha só, toda aquela gastação de dinheiro, nós não valorizamos o valor de nosso trabalho. E era um trabalho duro. Nós trabalhávamos direito no box, o Cleiton dava ali o sangue dele. Só que tava fazendo totalmente as coisas erradas com o dinheiro e usando ele da pior maneira. Então, acabou que a gente teve um resultado. E esse resultado, nada mais justo do que o nosso próprio colhimento. Nós colhemos o nosso resultado. Nós não temos... Tudo bem, algumas coisas aconteceram porque realmente Deus falou assim, não... isso não é pra vocês, eu preciso mostrar pra vocês que isso aqui não é pra vocês. Então ele tirou da gente na dor mesmo, porque aquilo não seria bom. E hoje a gente é super grato por nós não termos, por exemplo, a gente não tem a loja, mas o ambiente onde nós tínhamos a loja não era um ambiente que nos deixava crescer, entende? Aquilo ali nos travava. Então Deus foi lá e tirou, doeu, mas tirou. Talvez a gente podia sim ser eu conheço pessoas que e trabalham em ambientes ruins e mesmo assim conseguem se manter. Por quê? Porque Deus, ele é sensacional, ele é tudo, ele é maravilhoso, ele é o único maravilhoso a ser dito e ele consegue te fazer ser uma pessoa boa, focada onde você for e florescer ali onde você for. Então, isso não é uma desculpa, mas naquele momento, com a mentalidade que nós tínhamos, com o pouco que nós aprendemos, era o que Deus tinha pra nos oferecer ali. Falou, tira, e tirou da gente aquilo. E tudo bem, doeu muito. Inclusive, a gente passa por situações de muita provação hoje em dia, onde a gente consegue entender que tudo foi porque nós aplicamos. E graças a Deus que nós começamos a aprender. 2020 foi um ano inteiro de aprendizado. Antes da pandemia, nós já estudávamos muito e nós já acordávamos 4 horas da manhã. Nós iremos voltar com esse hábito de acordar ainda mais cedo e ter disciplina ao dormir. Nós ontem fizemos as anotações, então façam isso também. Pegue você, seu marido, não sei, você e sua mãe, ou você sozinho, você não precisa de ninguém pra fazer. Mas se você é casada, é legal, muito legal que você tenha um planejamento com o seu marido. Porque o casamento é você ter um pensamento único, né? É vocês serem uma pessoa só. Então você precisa ser uma pessoa só com o seu marido, vocês precisam pensar e alinhar o mesmo propósito. Se cada um estiver pensando de uma maneira, isso vai fazer com que algo desande. E eu falo com total autoridade nisso, porque foi o que a gente viveu. Por muito tempo a gente viveu assim. Por muito tempo, o que acontecia? O Cleiton pensava de uma maneira, num futuro diferente do meu, e eu pensava de outro, então era mundos diferentes. E no casamento tem que ser a mesma coisa. Tem que pensar junto, porque o poder da oração de um casal é muito mais forte, né? A força e a vontade, a oração de um casal que segue tudo certinho, ou que pelo menos tá buscando a seguir tudo certinho, porque ninguém vai começar e vai revirar a vida de uma hora pra outra. Não vai ser amanhã que você vai se tornar uma pessoa calma, uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada,
né? Exemplos, calma, em situações de raiva você manter a sua paciência, não vai ser amanhã que você vai conseguir isso com muita consequência. Uma pessoa focada, você for focada em alimentação saudável e você focar só naquilo e conseguir seguir aquilo de uma forma diferente. Não vai ser assim que vocês vão conseguir, entende? E uma pessoa disciplinada, acordar o horário que você tem que acordar, fazer o que tem que ser feito na hora. Não vai ser amanhã. Tudo isso leva um tempo, gente. E para isso vocês precisam aplicar e buscar sabedoria para fazer isso. Porque de muitas formas, de muitas maneiras, isso vai ser difícil. Porque é novo. Tudo... Gente, eu tô suando muito quente aqui, viu? Puxa vida. Peraí, galera. Tô com calor. Então, tudo na nossa vida demora e você precisa aplicar. Entende? O que é... Decide aí. O que é que você precisa aprender? O que é que você precisa aprender? O que é que você quer aprender que é novo pra você? Então vai ser isso que você vai estudar esse ano. Se é alimentação saudável, tudo bem. Pega ali 3 meses pra focar nisso e focar mesmo. É assim, foco é aquilo que você só vê isso. E você precisa focar nisso. Se você não focar só nisso, você vai acabar se destoando. E o hiperfoco faz com que seja mais rápido e mais fluente. Então, foque só na alimentação saudável. Algumas coisas você vai tratando ali bem aos picados. 3 meses se passou, hábito instalado, bora para o quê? Bora para o outro hábito. Qual é o próximo hábito? Talvez relacionamento, você quer se empenhar no seu relacionamento, então você vai seguir, vai buscar pessoas que falam sobre isso. Mas nunca se destoando daquilo que você já aprendeu, porque tudo aquilo que nós distanciamos, por mais que você queira que seja algo mais forte, se você se distanciar daquilo, quem lembra? O que acontece, você acaba esquecendo. Então sempre tem que estar o quê? Você sempre tem que estar aqui. Entende? Sempre aqui, sempre no assunto. Não se distancie da alimentação saudável, não se distancie dos seus exercícios, não se distancie da Bíblia. É a primeira coisa, não se distancie da Bíblia, das palavras e os caminhos do Senhor, porque se você fizer isso vai ser prejudicial e você vai sentir, tá bom? Então, oi Juliana, bom dia linda, saudade também, né? Tudo bom? Vocês me abandonaram, mas calma, vocês vão voltar, porque eu tô tramando estratégia. Vocês estão esperando o ano virar, né? Então eu tô sentindo. Então, isso acaba, de uma maneira, te fazendo forte, né? Te fazendo persistente. Então, nunca se distancie daquilo que você quer. Aprenda com o novo. Qual é o novo que você quer? Ah, eu quero melhorar o tratamento com as pessoas. Eu sou uma pessoa super sem paciência, estourada. O que você vai fazer? Você vai buscar melhorar isso, vai focar nisso. Você vai fazer isso, anotar, tá bom? E fazer. Né? Cumprir com o que você prometeu pra você mesmo. Só que entenda, assim como eu tava dizendo, pessoas, quando a gente decide aprender, a gente colhe as consequências, tá? Você vai colher essas consequências. Por exemplo, eu me destoei por um bom tempo da minha alimentação devido ao curso, né, que a gente aplicou, que a gente fez. Então, isso me gerou uma consequência. Qual foi a consequência? Eu perdi massa magra, eu ganhei mais gordura. Essa foi a consequência. E foi por quê? Porque eu decidi, eu quis, a culpa foi minha, foi uma escolha minha. Não tem como eu culpar as adversidades da vida, as situações, porque não, foi eu, a culpa foi minha, eu quem fiz isso. Então, nada mais justo do que eu colher isso, entende? Então, escolha esse ano de 2020... São 3 meses, Rose, 3 meses de hiperfoco. Assim, cada um tem o seu tempo, né? Mas pelo que eu aprendi, 3 meses são o ideal para você hiperfocar. Hiperfoco, existe o foco e o hiperfoco. O hiperfoco são 3 meses para você voltar diante disso. 3 meses sendo focado naquilo, você não precisa deixar de viver, tá? Você não precisa deixar de viver as outras coisas. Mas você precisa focar mais naquilo. Entendeu? 3 meses, 4 meses eu acho muito, mas não sei onde você leu, né? Se tem algo comprovado. Mas eu aprendi que são 3 meses. Não, Sara, o horário vai mudar mais em minutos, coisa de pouco tempo, tá? Só pra habituar melhor aí ao meu horário, né? Porque, como eu disse pra vocês, terão diferenças, porque eu preciso habituar ao meu horário. Aqui que eu tô te dando é conteúdo gratuito. Isso daqui, por mais que você olhe aqui pro meu Instagram e fale assim, ela só tem 12 mil seguidores, 12.200 seguidores, e então ela não significa que ela não sabe nada. Imagina que eu tenho 1 milhão lá e eu tô falando o que eu tô falando.
aqui pra vocês. Então, isso é algo que eu aprendi de pessoas de milhões, né? Eu moldei de pessoas de milhões. Então, o que eu tô te passando aqui é um conteúdo pago. É um conteúdo que se eu quisesse cobrar aí R$1.000, eu cobrava pra aplicar. Acreditem, vocês não acreditam, porque talvez vocês não estejam no mundo virtual, onde as pessoas estão falando muito sobre essas coisas. E a maioria das pessoas fazem com que você pague para isso. Então, é o valor de conteúdo. Então, quando eu falo que conteúdo de qualidade, acreditem, eu tô passando pra vocês conteúdo de qualidade. Se vocês aplicarem, vocês estão feitas na vida, tá bom? Então, o meu conteúdo aqui, ele é emagrecimento, mas eu gosto de falar muito sobre performance, né? Alta performance. E alta performance é isso também. Exercícios físicos disciplinados. Alta performance é fazer o que tem que ser feito e não importa o que aconteça, ter disciplina, entende? Então, eu aprendo e eu ensino a vocês. Lembra do que eu disse? O que importa é a qualidade. Você é foda, extraordinário e você vai longe. Muito obrigada. Jubes, maravilhosos conteúdos. Gente, tem muita coisa vindo desse ano. E voltando ao que eu tava querendo dizer pra vocês, alinhe o que você quer, entende? E entenda que o ano onde vocês vão aplicar vai ser o ano em que vocês vão colher o que você aplicou no ano anterior. Talvez esse ano de 2020 tenha sido um ano super fútil na sua vida. Talvez esse ano de 2020 não tenha sido realmente algo que você sabia que você estava fazendo correto. Talvez você tenha procrastinado o ano inteiro em relação àquilo que é o seu sonho, ou em relação àquilo que é importante pra você. Entende? Que você queria estar fazendo, mas você deixou ali a procrastinação roubar sua alma e você fez o que ela tinha proposto ali na mesa pra você fazer. Então, esse ano de 2021 vai ser um ano em que você vai aplicar, em que você vai fazer, entende? Você vai fazer diferente, você vai acordar num horário diferente, não precisa ser extremamente cedo, o mesmo horário que eu acordo, eu sempre falo isso, mas você precisa acordar cedo pra conseguir, entende? Então, você precisa começar a fazer, aplica. Estuda, aplica, não sei se é emagrecimento, estuda, aplica, relacionamento, estuda, aplica. E, gente, entende, nada é fácil, nada é tão simples assim. As coisas mais importantes da nossa vida custa bastante. Então, elas têm um nível de dificuldade a acontecer quando você algo muito importante. Porque as coisas fúteis, elas são simples. Por exemplo, você comer um panetone, chocotone inteiro. Ali, a princípio, parece muito gostoso, parece muito bom, parece ali, tipo assim, acabou os meus problemas na hora que você tá comendo. Mas isso depois vai te trazer uma consequência, talvez uma dor no estômago, talvez ali uma sensação de inchaço, porque eu falar pra você que você vai engordar de comer um panetone, é difícil de engordar, gente, não é fácil. O engordar, ele vem consecutivo, daquilo que você come constante, não daquilo que você comeu ali uma vez, mesmo que seja um panetone inteiro. Isso vai te deixar inchada, retida, vai fazer mal pro seu estômago, você vai ficar talvez arrotando, ou tendo constipação. Então, muitas coisas podem acontecer, entendeu? Ó, a Bruna falou que tem um bebê de 1 ano e 5 meses e está com muita dificuldade de se alimentar bem e se exercitar, mas confesso que uma parte disso grande é preguiça, tá vendo? Isso é autorresponsabilidade, você passa pela situação e você sabe que isso depende de você. Entende? Por mais que tenha criança, a gente não pode se vitimizar, nós precisamos ser mulheres corajosas e ter força e fazer o que precisa ser feito. É claro, não é sempre que a gente vai ter, a gente cansa, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vai nos desanimando, mas a gente precisa permanecer firmes em Deus e continuar e pedir força a Ele e estar com Ele, porque eu falei lá nos stories esses dias pra vocês, no sábado, se você pedir pra Deus te ajudar, ou se você pedir pra Ele estar com você, eu nem falei isso, mas me deu vontade de falar isso. Teve muita gente que me chamou e me falou assim, Jéssica, como é que eu faço pra sentir Deus e pra Deus falar comigo e pra ter um relacionamento com Deus, como é que eu faço? E, gente, não tem um segredo. Aliás, tem um segredo. E esse segredo é, como que você me responde essa pergunta, se aproxima de alguém quando ela é estranha? Por exemplo, você entrou num curso,
numa faculdade, você conheceu uma pessoa. Por que você conheceu? Porque ela está no mesmo lugar ali que você. Ok. Você conversa com essa pessoa, você troca informações. Meu nome é Jéssica, eu tenho 22 anos, eu tenho um filho de 5 anos. Você tá conhecendo essa pessoa. Aí a pessoa fala, meu nome é Rosana, e eu tenho 30 anos, eu tenho 2 filhos, eu trabalho disso. E vocês vão trocando ali uma conversa e vocês vão se tornando íntimas conforme os dias, segunda, terça, mais informações, quarta, mais informações, quinta, mais informações, sexta. Então, essa constância, né, esses hábitos de conversa, de conhecimento, de troca, de risada, fizeram íntimas. Em uma semana, se vendo todo dia, conversando, vocês fazem o quê? Vocês se tornam amigas. E por quê? Porque vocês se tornaram íntimas, vocês sabem mais da outra. Uma coisa é você ver a pessoa na rua e nunca mais ver ela. Outra coisa é você estudar com ela e você ver ela todos os dias e conversar com ela. Seja pelo celular ou seja pessoalmente. Então, como é que você faz para se aproximar de Deus? Conversando com Ele, contando o que você precisa, implorando, clamando pela presença dele na sua vida. E tudo que você pedir, quando você pede, Ele faz. Entende? Você precisa conversar com Ele. Você precisa contar, pedir, Senhor, esteja comigo, Pai, eu quero aprender de Ti. E seja sincera, porque, gente, não adianta você querer fazer a melhor oração. Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Porque Deus, Ele vai além do que você sabe de você. Ele sabe muito mais do que você sabe de você. Então, não adianta, você não engana Deus. Então, o que você precisa fazer? Muitas vezes, você não precisa nem abrir a sua boca pra falar com Ele. Você quer ter uma sensação boa, você quer sentir o Espírito Santo, você nem sabe o que é Espírito Santo, porque eu sei que eu comecei assim, eu não sabia de nada, gente. Eu não sabia de nada, exatamente nada. E como é que eu soube? Como é que eu aprendi? Buscando. Entende? Lendo a Bíblia. As pessoas não colocam foco nisso. A maioria das pessoas não estão dispostas a ouvir. Olha aqui o tanto de gente que saiu. Tinha 12 pessoas, as pessoas saíram. Por que as pessoas saíram? Porque elas não querem aprender sobre isso. Mas uma hora ou outra, todo mundo vai entender. Entendeu? Todos vão entender. Que vocês entendam agora, que vocês saibam disso. Não, eu não tô falando, vocês têm que fazer. Não, eu não estou aqui pra isso. Eu tô aqui pra falar o quanto isso foi maravilhoso na minha vida, o quanto isso transformou a minha vida e o quanto pode transformar a sua também. Não é algo fútil, entenda. Eu não deixo de ser uma pessoa feliz, pelo contrário, eu sou muito mais feliz hoje tendo Deus. Entende? Porque todos têm acesso a Deus. Você consegue ter Deus. Jéssica, eu não sei o que é isso. Busque. Ninguém nasce sabendo. Existem pessoas que nasceram em berço de família cristã. Então tem uns ensinamentos desde pequeno. Por exemplo, o Gabriel, ele tá tendo o privilégio de estar aprendendo de agora. Porque quando ele crescer, ele já vai saber. O Cleiton, uma pessoa que nasceu não que isso vai fazer com que você tenha mais alcance ou que você consiga mais. Por que não? Porque existem muitas pessoas que nasceram e cresceram com ensinamentos cristãos e fizeram muita merda. Por exemplo, o Cleiton, ele cresceu sabendo várias coisas, mas bulhufas. Mas você saber já de pequeno já é muito mais vantajoso, entende? Eu, por exemplo, eu nasci em um berço, né, católico. Então, eu não aprendi de uma maneira profunda. Porque eu falo, é uma maneira diferente de aprender. Então, eu aprendi de uma maneira muito mais rasa, muito mais rasa. Eu não sabia a diferença de Deus e Jesus. E às vezes você também não sabe, entende? E isso não é uma vergonha. Ninguém te ensinou. Como é que você vai saber? Entende? Você não precisa ficar com vergonha disso, porque ninguém te ensinou isso. Então, não tem o porquê você sentir essa vergonha. Você só precisa buscar. E você não precisa anunciar para o mundo que você está buscando. Fica sozinha. Se recolhe ali, pega a Bíblia, lê. Dá para baixar aplicativo. Se você, a princípio, tem vergonha, tudo bem. Respeita seu tempo. Para de querer ir pelo que as pessoas estão falando, pelo que as pessoas acham. Pega a sua Bíblia no celular, baixa o aplicativo, lê, comece a ler. Eu comecei a ler desde o começo, mas algumas pessoas falam que é bom ler do meio, né? Eu esqueço a parte que falam que é boa ler. Então, façam isso, entende? Busque no banheiro, na hora de tomar banho, liga o chuveiro, coloca uma música na porta pra ninguém te ouvir, ora, fala com Deus. Diz, como é que fala com Deus? Gente, uma conversa não tem uma maneira certa, entende? Na Bíblia tá que aqueles que falam e oram grande, bonito e que querem aparecer, eles já estão com a vida ganha, a maioria, entende? Então, Deus, ele não se importa com a beleza, nem com a repetição, aquela pessoa que fica repetindo a mesma coisa na oração, ele não se importa com isso. Ele se importa com o seu coração, porque na verdade ele já sabe do que você precisa, mas você precisa pedir.
você precisa abrir a sua boca. Como um filho, você tem um filho e você sabe que ele quer uma bicicleta, porque você viu ele olhando ali com um olhar de, eu queria, mas se aquele filho travou, coloquem aqui se travou, se tá tudo bem. Se tem aquele filho ele tá olhando e ele quer, você conhece o olhar do seu filho, você sabe que ele quer aquela bicicleta, mas se ele não pedir a bicicleta e falar, você não vai saber claramente, você não vai começar a agir para aquilo, ou fazer com que as coisas conspirem para aquilo, entende? Então, peça. O que você precisa? Para de querer pedir para Deus. Você que talvez não conheça profundamente Deus, nem Jesus e não sabe diferenciar, busque aprender. E o Google, ele não tá aí só pra você saber da vida da Luísa Sonza. Ele não tá aí só pra você saber da Ludmilla. Ele não tá aí só pra você saber do Caldeirão do Hulk, do Fantástico. Ele tá aí pra fazer e pra te beneficiar coisas maravilhosas. Antigamente não existia internet. Antigamente não tinha internet. E as pessoas, mesmo assim, o que elas faziam? Na Bíblia mesmo. Os caras, quando queriam dar ou receber alguma informação, era indo, pegando os cavalinhos e indo lá, não sei na onde, e chegava lá, aí sim eles falavam o que eles queriam, mandavam o recado que não sei quem mandou, porque não sei quem tem mais poder do que não sei quem, chegou aí lá e foi. E é assim que acontecia. Hoje você tem uma arma poderosíssima que é a internet na sua mão, então use ela de bem. E eu falo porque é muito difícil a gente usar ela de acordo com o que é certo. Por quê? Porque existem o explorar, e o explorar é muita coisa fútil. E o que o teu cérebro gosta, por que o teu cérebro gosta disso? Porque isso é algo prazeroso, é como comer, você tá vendo uma fofoquinha ali, você tá vendo da vida dos outros, né? E eu vou falar sobre foco, que também tem muito a ver com isso, que é você falar assim, eu não tenho foco, né? Não tenho foco. Você tem foco. Você só está focada no assunto errado. Você só está focado na vida dos outros. Você só está focado no que você não quer. Então, tira o teu foco da vida dos outros, do que os outros estão, da vida deles, do que está acontecendo, da internet, do momento, e coloca o teu foco naquilo que você quer. Você já tem o foco, só que você está focando na coisa errada. Então, como ter mais relacionamento com Deus? Se relacionando. Primeira coisa, vá ao banheiro e no seu banho, já que você tem tanta vergonha assim de orar e de mostrar pras pessoas que você tá buscando. Porque no começo eu também tinha. Eu vou confessar, e isso é um erro, mas é o começo. Entenda. Calma, Deus ele sabe do teu coração. E vai no banheiro, ore, não precisa orar lindo. Não, amor, ora com o teu coração uma conversa. Deus, preciso da sua ajuda. Eu quero mudar. Me ajuda, me mostra, me ensina o que eu preciso aprender para que eu me transforme. Me dê caminhos que vão fazer com que eu chegue até onde eu quero chegar. O Senhor sabe do meu coração mais do que eu, então me dá o que eu preciso. Me dá o que eu preciso, me traz toda a verdade. Afasta de mim pessoas ruins, porque pessoas ruins as pessoas ruins que não colaboram pro meu processo, porque até as pessoas ruins Deus conhece do coração delas e Deus sabe de tudo, entende? Então não fique com raiva dessas pessoas, mas fala pra ele te afastar delas, pra ele te dar caminhos de pessoas novas, pra ele te trazer pessoas que vão colaborar pro seu processo. Comece a ler a Bíblia. Jéssica, eu não tenho Bíblia, não tenho dinheiro, minha mãe não me dá dinheiro, e porque tem muita menina nova aqui. Baixa no teu celular o aplicativo da Bíblia e conhece ela. No começo parece ser impossível de entender. No começo você lê e você fala, meu anjo, não tô entendendo nada. Mas depois você começa a entender e você vai tendo discernimento e você vai começando a aplicar aquilo. Vão em Provérbios. Uma dica. Comecem os Provérbios. Abra o Provérbios, procurem na Bíblia lá, Provérbios, e comecem a ler. Ali tem muitas coisas que Deus falou do que iria acontecer daqueles que fazem o mal e daqueles que vão fazer o bem. Daqueles que cuidam da sua família e daqueles que não estão nem aí pra sua família. Daqueles que priorizam a farra e daqueles que focam em cuidar do que é realmente importante. Daqueles que servem a Deus e daqueles que sabem que devem servir a Deus e fazer tudo o que Ele quer e não fazem. Entende que tem muita gente que acha que servir a Deus é um karma, é muito chato. Eu já achei isso. Eu falava, mas aí eu vou ter que usar saião, mas aí eu não vou poder ficar me arrumando, mas aí eu não vou poder colocar uma roupa que eu gosto, mas aí eu não vou poder falar nada. Gente, isso é tudo religiosidade. E o que Deus quer não é religiosidade. Ele quer que você obedeça a Ele. Ninguém é perfeito. Ninguém vai ser tão bom
quanto o Senhor fale, caraca, não é isso. É sempre Ele. Você vai fazer o que você tem que ser feito, porque Ele vai cuidar de você, porque você obedece Ele vai estar ali com você, Ele vai te ouvir, né? Você vai ter mais comunicação com Ele, porque você vai estar agradando e fazendo o que tem que ser feito, o que está escrito, o que você precisa fazer. Entende? Então, não ajam dessa maneira fútil, busquem e apliquem o que está escrito na Bíblia. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver o quanto Deus transforma e o quanto você pode ser feliz também. Aliás, muito mais feliz. Gente, olha a minha cabeça antigamente. O que eu tinha anotado na minha lista do ano de 2020 para o ano de 2020, do ano de 2019 para o ano de 2020 no final do ano. A minha meta no Réveillon, o que era? Olha o que são os caminhos de Deus na nossa vida. A minha meta no final do ano era alugar uma casa e passar o Réveillon, eu, o Gabriel e o Cleiton. Essa era a minha meta. Eu não fiz nada para que isso fosse colaborado. Durante o ano eu apliquei, porém, em 2019 inteiro eu fiz as merda. E aí, em 2020 eu mudei. Só que eu tava aplicando e colhendo. Lembra? Quem tava no começo ouviu. Por isso que é bom eu chegar de manhãzinha cedo, acordar e entender o assunto. E aí, eu aplicava e colhi aquilo que eu tinha aplicado lá atrás, né? E aí, esse ano de 2021, eu vou colher o que eu apliquei em 2020. E claro, algumas coisas de 2019 vão vir e nós vamos ter que resolver. Porque a vida é assim, às vezes você tá achando que é algo muito simples e claro. Não, às vezes não é algo claro, nem aos meus olhos, nem aos seus olhos. Mas é algo que vai vir. E que vem, né? As coisas vêm. E aí você precisa resolver os seus problemas, entende? Então, as maneiras em como você agia, como você falava com as pessoas, você vai ter que resolver essas coisas. E aí, o que acontece? Graças a Deus, esse ano foi um ano turbulento. Graças a Deus, vocês percebem bem, graças a Deus, esse ano foi um ano turbulento. E essa turbulação me fez aprender muitas coisas, e eu aprendi muito com isso. Então, isso me fez ser sensacionalmente top naquilo que eu precisava aprender. E aí eu aprendi. Não tô no nível master, ainda tenho muito a aprender, mas aprendi muita coisa. Então, eu acredito que em 2021 eu vou colher muito daquilo que eu apliquei de bom. E na minha expectativa, vai lá, Gi, beijo, bom treino pra você. Treina, lembra, saiu de casa pra treinar, treina de verdade, segundou, entendeu? E aí, o que eu falei? Escrevi lá que eu ia passar alugando uma casa com o Gabriel, vou me adiantar porque já é 53, era pra ter durado bem pouquinho, mas eu me empolguei aqui pra falar. E aí, o que eu fiz? Eu falei isso, e onde que eu vou passar o ano novo? Pela primeira vez na minha vida, eu vou passar o ano novo na virada na igreja. E tem muita gente que vai falar, nossa, a Jéssica tá bitolada. Mas, cara, meu coração, ele pede por isso. Eu quero muito passar na presença de Deus, agradecer por esse ano ter sido um ano de aprendizado e por ter sido um ano de dor. Porque essas dores me fizeram fortes e vão me fazer colher coisas muito boas em 2021. Porque o 2021 será um ano sensacional na minha vida. E eu espero que seja também na vida de vocês, mas vocês precisam começar. Entende? Comece. Por mais doloroso e difícil que pareça ser, impossível de passar e você fala, caramba, por que eu tô passando por isso? Depois vai fazer sentido, acreditem, tá bom? Então, sempre estejam com Deus. E por mais que as pessoas achem, porque o mundo, ele tem muito preconceito com os cristãos. E eu tinha, então eu entendo o mundo. Mas cada um tem o seu tempo. As pessoas que têm, talvez, um preconceito, ainda não chegou o momento dela. Vai chegar, entende? Tenha paciência com as pessoas. As pessoas, elas vão passar pelo processo, mas cada um no seu tempo. Entendeu? Depois eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Quer dizer, eu vou ter que finalizar. Eu tenho que sair ainda hoje. E a Sara comentou bastante. Muito obrigada, Sara. Parabéns pela sua iniciativa de começar a acordar cedo e querer fazer. Queria ver o seu antes e depois. Tem muito nos meus stories, entende? Tem muito. E, assim, gente, é sensacional você fazer o que Deus quer pra sua vida. Então, faça o que Deus quer. Por mais difícil que pareça ser, por mais difícil que esteja ali firme, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai te colocar nos melhores caminhos, mas peça, converse, pare de pedir bens materiais. Bens materiais você precisa buscar os seus próprios, mas você pede a bênção de Deus. E é claro, existem algumas coisas que Ele vai te dar, por exemplo, o celular que eu tô gravando, quem me deu foi Deus. Eu sei nem explicar como é que eu fiz pra pagar e nem como é que eu pago ainda. Mas como Ele me deu, a gente consegue, entende? Então, sempre faça aquilo que Deus quer na sua vida. E pra finalizar, eu vou ler algo que era pra me ter lido lá no começo, mas eu acabei me empolgando com um assunto que foi muito legal. E eu vou ler agora pra vocês fecharem a segunda-feira de vocês, que tá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Talvez você já tenha ouvido essa parte, seja forte e corajoso. Só que você acha algo muito fútil porque você não foi buscar na Bíblia o porquê disso,
entende? Então busque todas as dúvidas, todas as respostas para todas as áreas da sua vida, tem uma resposta aqui na Bíblia, entende? Então, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Então, aquele que serve a Deus e que busca a Deus e que agrada a Deus, esquece dos seus agrados pessoais e começa a focar nos agrados para Deus, tem as suas recompensas. E não que aqueles que não fazem nada, Deus não protege. Muitas vezes aquilo ali faz parte do processo. Então talvez o que você esteja passando ou o que você já passou fez parte do seu processo. Tá bom, gente? É isso. Boa segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa estar aí no seu coração cheio e te fazendo transbordar de algo que você nunca sentiu. Eu desejo pra vocês uma ótima segunda-feira. Que terça, quarta, quinta, sexta, sábado seja semanas maravilhosas. Que você comece seu 2021 aplicando coisas boas, diferentes. Haja diferente. Se não deu certo daquele jeito que você está fazendo até agora, comece a fazer diferente. Né? Comece a fazer de uma maneira em que você não fez ainda e que possa ser um novo. Dá uma oportunidade. Você tem vergonha de buscar Deus? Busque Deus sozinha. Mas depois você vai ver que essa vergonha ela é muito inútil, ela é muito fútil e ela não serve pra nada. E ela só te afasta. Mas comece aí. Baixe o aplicativo no seu celular da Bíblia, depois e ore no banho, converse com Deus, depois me conta. Pode me contar lá no direct que eu quero saber, tá bom? Eu sei que tem bastante gente aqui que vai fazer isso. E você vai lá, conversa com Deus e sente as sensações boas. Busque por entendimento do que é Deus, do que é Jesus e do que é Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso. Eu não tenho vergonha de dizer. Você não sabe. Você não aprendeu, ninguém te ensinou. Então você precisa aprender. Como você vai aprender sozinha? Você busca pro conhecimento. Tem o Google e tem a Bíblia. Você vai entender e você vai fazer sentido na sua vida, tá bom? Desejo pra vocês ótima semana.